Olá pessoal, vamos ver agora a mistura homogênea, mistura heterogênea e um pouco de separação de misturas, certo? Eu sou o professor Marcelo e vamos ver se a gente tenta tirar ou minimizar essas dúvidas que vocês têm. Vamos nessa? Então, se a matéria for constituída por várias substâncias puras, nós vamos ter uma mistura. Observe que nós temos aí um recipiente com várias substâncias. Então, isso vai nos caracterizar uma mistura. Uma mistura ela não tem fórmula química. Esta mistura pode ser homogênea ou heterogênea. Vai depender do aspecto visual, tanto a olho nu quanto a microscópio. Quando nós colocamos um pouco de sal na água, nós temos aí, e nós agitamos, após a agitação, ó, você não vê o sal. Então, toda a extensão da mistura, as propriedades são iguais. Possui uma única fase, um único aspecto visual. Neste caso, nós temos uma mistura homogênea. Já quando nós colocamos um pouco de óleo na água, ou quando nós misturamos água, areia e óleo, nós podemos notar, ó, como é que fica. O aspecto visual nós conseguimos notar o óleo, a areia e a água. Então isso nos dá um aspecto de uma solução heterogênea. As suas propriedades são diferentes ao longo de sua extensão, possui mais de uma fase. Neste caso, a mistura é heterogênea. Temos 3 fases aí. Água e óleo nós temos apenas 2. Sistema. E o que é sistema? Toda vez que você vê esse nome sistema, lembre-se de uma coisa, é uma porção da matéria que foi retirada para ser analisada. Então, a química ela sempre utiliza pequenas amostras, um sistema. Vamos fazer alguns exercícios, pessoal, para ver se memoriza. Marque a alternativa correta em um mesmo recipiente. Foram colocados óleo, gelo e água, que se mantém em equilíbrio conforme a figura abaixo. O sistema representa. E aí, pessoal, olha aí o sistema. Esse sistema aqui, beleza? Isso aqui, ó, esse sistema. Nós temos 2 substâncias e 3 fases. Por que 3 fases? Porque nós conseguimos ver. Nós conseguimos voltar aqui. Nós conseguimos ver o óleo, nós conseguimos ver a água e nós conseguimos ver o gelo. Então nós temos 3 fases. Por que 2 substâncias? O gelo e a água, eles são feitos da mesma substância. Então nós temos 2 substâncias e 3 fases. Uma dose de uísque com gelo, a água sólida, solução aquosa de etanol e outras substâncias dissolvidas de vapor de água. Esse sistema é. Dá uma pausa e tenta fazer. Enquanto isso, nós vamos continuar respondendo. Heterogêneo constituído de 3 fases. Beleza, pessoal? Vamos lá. A mica se misturou mais intimamente com o fel de patos e o quartzo para formar a rocha por excelência, a pedra mais dura de todas, a que suporta, sem ser esmagada, os 4 andares terreno do globo. Do livro A Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne. A rocha mencionada pelo autor é o granito. O granito, então, é uma mistura heterogênea. O que nós conseguimos ver que essas coisinhas aqui, um preto, branco, um cremezinho. Então, é uma mistura heterogênea. Ele nos dá o composto que é formado o granizo. A tabela a seguir apresenta os pontos de fusão e ebulição e a densidade de algumas substâncias utilizadas em nosso cotidiano, a 1 atm de pressão. Após a análise da tabela, ele quer a alternativa incorreta. A temperatura que o naftaleno se funde, o benzeno é líquido. Então, qual é a temperatura que o naftaleno se funde? 82. Ele disse que o benzeno ele é líquido.
82 aqui. Beleza? Vamos prosseguir. Observe que 82 ele vai estar aqui, ó. Então ele é gasoso, o benzeno. Constitui exemplos de sistema bifásico como um componente. Ele quer um componente com duas fases. Álcool hidratado é álcool e água. Água com cubos de gelo. Nós temos aí duas fases. Água salgada, óleo e ar. Água em cubo de gelo. Nós conseguimos ver a água e conseguimos ver o cubo de gelo. Granito, refresco de xarope de groselha, água mineral, fluoretada e sangue, visto ao microscópio, são, respectivamente, exemplos de mistura. Então, nós temos aí, dentre esses daí, o que é que nós temos? Heterogêneo, homogêneo, homogêneo e heterogêneo. Então, o granito, ele é heterogêneo. O refresco de xarope de groselha, ele é homogêneo. A água mineral fluoretada, que é a água que nós tomamos, ela é homogênea. E o sangue, mas professor, o sangue ele é vermelho. Não, o sangue ao microscópio, nós temos glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. É uma mistura heterogênea. É exemplo de solução: 1. Sólida, 2. Líquida, 3. Gasosa, a temperatura ambiente e a pressão normal, respectivamente. Então, tenta fazer aí. Nossa resposta é a letra B. Ouro, lágrima e ar filtrado. Como poderíamos retirar o sal da água do mar? Como poderíamos separar a água do óleo? Então, a mistura ela pode ser separada. Então, nós vamos ver e vamos estudar métodos de separação de mistura. Como poderíamos separar a limalha de ferro do alumínio em pó? Como poderíamos separar a água da areia? A maioria das matérias encontradas na natureza estão na forma de mistura. E um grande desafio dos químicos é isolar seus componentes na forma pura. E esta separação necessita de processos que dependem do tipo de mistura que queremos separar, do tempo que devemos utilizar para separar e das condições econômicas para separar. Então, a água do mar, nós podemos utilizar aí, separar o sal da água por evaporação ou cristalização. Lembrando que eu só quero o sal. Quando eu coloco a água para evaporar, eu não quero a água. A água ela pode ir embora. Se eu quiser o sal e a água, eu vou utilizar um outro método. Querendo o sal e a água, devemos usar a destilação. Nesse caso, sim, eu quero o sal que fique em um recipiente e a água fique em outro recipiente. Aí eu não posso usar evaporação, tenho que usar destilação. Vamos ver aí um vídeo. O petróleo é constituído por uma mistura complexa de vários compostos com predominância de hidrocarbonetos. Uma de suas aplicações é como fonte de combustíveis para os meios de transportes e para a geração de energia elétrica. Outra aplicação do petróleo é como fonte de matérias-primas, ou seja, de substâncias reagentes para a preparação de novos produtos, tais como plásticos, tintas, detergentes, fibras têxteis e medicamentos. Seja para ser usado como combustível ou como matéria-prima, o petróleo bruto, aquele que sai do poço, deve passar por uma separação de seus componentes que é feita numa refinaria. O principal processo da refinação é a destilação fracionada, que separa o petróleo em misturas mais simples, chamadas frações. Nesse processo, o petróleo é aquecido em um forno a cerca de 600 graus Celsius, sendo vaporizado.
O vapor produzido é enviado para a torre de fracionamento ou coluna de destilação, que é um tubo vertical formado por bandejas horizontais dispostas umas sobre as outras com temperaturas diferentes. As temperaturas das bandejas inferiores são mais elevadas que as das bandejas superiores. Ao subirem pela coluna, os vapores do petróleo são resfriados. Quando uma fração desses vapores atinge uma bandeja com temperatura menor do que sua temperatura de ebulição, ocorre a condensação dos vapores e o líquido resultante é retirado da coluna. Os vapores restantes, que têm pontos de ebulição mais baixos que a temperatura da bandeja, borbulham no líquido e passam para a bandeja superior, onde o mesmo processo se repete e outra fração é condensada e retirada. Isso ocorre continuamente ao longo de toda a coluna. Acompanhe a indicação das frações, seus intervalos de ebulição e a composição química representada pelos números de átomos de carbono nas moléculas constituintes de cada fração. O óleo lubrificante, constituído por moléculas com mais de 17 átomos de carbono, é a fração menos volátil, fervendo a temperaturas superiores a 305 graus. O óleo diesel, com 13 a 17 átomos de carbono por molécula, é usado como combustível em caminhões e ferve numa faixa de temperatura mais baixa, entre 235 e 305 graus. Em seguida vem o querosene, que ferve entre 175 e 235 graus e possui 11 ou 12 átomos de carbono em suas moléculas. Ele é utilizado como combustível em aviões. A gasolina, usada como combustível em automóveis, é constituída por moléculas que têm de 5 a 10 átomos de carbono e sua faixa de temperatura de ebulição está entre 40 e 175 graus. O gás, usado como combustível doméstico e industrial, é a fração mais volátil do petróleo, sendo constituído por moléculas que possuem de 1 a 4 átomos de carbono. O resíduo da destilação é usado para a fabricação de asfalto, que pavimenta ruas e estradas. Ele é constituído por moléculas com mais de 38 átomos de carbono e ferve a temperaturas superiores a 510 graus. Bem, pessoal, observe que nós temos dois tipos de destilação. A destilação simples e a destilação fracionada. Nós também vamos continuar aí nossos métodos de separação. Nós temos também a decantação. Ora, se eu quero separar óleo e água, é só você mexer ali e esperar que a água vai decantar. Como a água é mais densa que o óleo, ela vai ficar embaixo e o óleo em cima. Decantação. Eu posso também fazer isso com água e areia. A areia ela vai decantar, certo? Vai ficar embaixo e aí eu posso separar tranquilamente. Uma decantação mais rápida, a gente pode chamar de centrifugação. É o mesmo processo que é usado em máquinas de lavar, quando ela começa a girar e a roupa sai quase seca. Mas para a química nós temos um equipamento chamado de centrífuga. Esse aí da foto, onde nós colocamos o que nós queremos separar e é bem mais rápido. Peneiração ou tamização. Ó, pessoal. Então, é usado para separar componentes de mistura de sólidos de tamanho diferentes. Então, quando você vai fazer aquela tapioca, você começa a fazer a peneiração, certo? Cuidado, porque ele tem o costume de chamar, não de peneiração, que fica fácil. Ele tem o costume de chamar de tamização. Então, só se ligue nessa dica aí. A flotação. E podemos separar aí serragem e areia. O que é a flotação? A gente coloca na água o que for menos denso fica flutuando, o que for mais denso desce. E aí nós podemos separar. Então, vai depender aí de duas substâncias que tenham densidades diferentes. Que uma flutue no líquido e a outra não. Então, flotação consiste em colocar a mistura de dois sólidos em um líquido de densidade intermediária entre os mesmos. Separação magnética. Nesse caso, nós vamos utilizar um ímã para separar, certo? Se a gente quer separar a malha de ferro do enxofre, basta passar o ímã ali que o ímã vai puxar a malha de ferro, deixando apenas o enxofre. Então,
consiste em passar a mistura pela ação de um ímã. As misturas heterogêneas constituídas por um líquido e um sólido podem ser separadas por filtração. Nesse caso, nós temos dois casos. Separação simples, que é esse à esquerda, que é esse aqui, e nós temos filtração a vácuo. Esses equipamentos, nós vamos ver o nome deles quando nós tivermos nossa aula sobre equipamentos de laboratório. Levigação é outro método. É uma mistura aí que você já viu aquele pessoal para separar ouro da areia. Então eles usam esse tipo aí. É usado para componentes de misturas sólidas quando um dos componentes é facilmente arrastado pelo líquido. Ventilação. Não sei se vocês já tiveram o prazer de ver alguém jogando com tipo de uma palhazinha, principalmente para separar milho, né? Ou café, que eles jogam, o vento bate, leva a casca e o milho volta para a peneira. Então, consiste em separar os componentes da mistura por meio de correntes de ar. Dissolução fracionada. Ora, se eu quero separar sal e areia, tá ali sal e areia, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o sal com a areia e vou colocar água, porque o sal ele vai dissolver no líquido e depois eu vou filtrar isso aí. Então a água com sal vai passar pelo filtro e a areia vai ficar lá. Agora, se eu quero separar a água do sal, aí eu vou voltar lá e nós vamos fazer uma destilação simples. Consiste em colocar a mistura em um líquido que dissolva apenas um dos componentes. Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer coisa, põe lá nos comentários que eu vou responder. Fica com Deus e até mais.